irmãos, o pastor Pialan me deu uma tarefa de falar em 5 minutos sobre o decréscimo congregacional ao longo de quase 2 décadas e meia. E eu gostaria de pontuar que no ano de 2000, como pastor da Igreja Congregacional de Niterói e também diretor do seminário que ali funciona, eu comecei a estudar os números do IBGE e descobri que naquela década de 2000 nós estávamos com um problema gravíssimo. Todas as denominações históricas, pentecostais, neopentecostais, estavam crescendo à medida ou mais do que o crescimento populacional, que era cerca de 2 a 3% ao ano. Na década, a população cresceu 12,3%, ou seja, filhos nasceram, netos nasceram, e nós, congregacionais, estávamos na lanterninha, estávamos pontuando apenas 1,5%. Então, naquela ocasião, eu mandei carta a todos os pastores congregacionais que são filiados ao ISTB, e aí as igrejas, então, receberam, publicamos no jornal O Cristão, e colocamos ali que até a década de 30, segundo o próprio Cristão, crescemos 14.000%, e houve alguma coisa que nos freou, nos parou. E quando, analisando o que víamos no IBGE, percebemos que o crescimento populacional aumentava e nós estávamos, de alguma forma, parados. E é um traço muito simples. Se a população cresce, as demais igrejas crescem e nós não crescemos, a tendência é diminuirmos. Por exemplo, a Igreja Batista, que é uma igreja parecida com a nossa, ela tinha na ocasião 3.162.691 fiéis. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja muito próxima aos nossos formatos de culto e liturgia, tinha cerca de 981.064 membros. E as igrejas congregacionais tinham apenas 148.000 de todas as 8 agremiações congregacionais no Brasil. Então, nós fizemos um documento e mandamos para a denominação, mandamos para a Assembleia Geral. E o que aconteceu? Nesse documento, nós queríamos uma discussão sobre esse assunto. E aí nós fomos e colocamos isso na Assembleia de 2007. E quando chegamos na Assembleia de 2007, e depois eu fiz essa exposição na Assembleia de 2009, naquela época de 2 anos, nós tínhamos caído para 0,53%. Ou seja, o declínio tinha sido muito alto. Nós criamos uma comissão, uma relatoria, para darmos um parecer à Assembleia Geral. O parecer foi dado e pouca coisa foi feita. E fizemos, na ocasião, algumas perguntas que nós deveríamos responder. E as perguntas são essas. Qual é o problema do nosso decréscimo? O método, o modelo congregacional, a forma, a estratégia, a estrutura, o comportamento. O problema era interno, era externo, era falta de visão ou problema de visão, era o nosso exclusivismo ou o nosso inclusivismo. E a partir daí nós solicitamos que fossem feitos novos estudos. Nesse período surgiu o projeto Colheita para tentar dar uma resposta a essa situação. Infelizmente, a coisa se agrava, entendemos que a denominação continua em decréscimo em relação ao crescimento populacional e em relação ao crescimento de todas as igrejas. Pense você que no último censo apontado recentemente, aquele que é feito extemporâneo, nós decrescemos 26% dentro dos 56%. Se você não consegue entender muito isso, pegue o número de membros de 56%, 0,56%,
E desse 0,56%, nós decrescemos 26%. Ou seja, estamos bem aquém daquele 0,56%. Eu sei que eu estou falando aqui uma linguagem meio complicada, mas para você entender que nós temos que fazer alguma coisa. Eu tenho andado em muitas igrejas congregacionais e uma coisa que eu tenho observado, porque eu prego em muitas igrejas congregacionais, é que os cultos estão muito esvaziados, as nossas EBDs estão muito esvaziadas e pela graça de Deus eu tenho percebido que a igreja do Alcântara, ela tem desenvolvido um trabalho e o culto à noite é bem concorrido, bem como uma escola dominical. Mas se você visitar algumas igrejas congregacionais, você vai se assustar um pouco com o número de membros assistindo uma EBD ou participando do culto à noite. Exceto algumas igrejas, porque nós não podemos generalizar. Mas esse não é um problema só da UISCB, de todas as igrejas congregacionais. São 8 ramificações e nós temos que pensar sobre isso. Eu falei, portanto, aqui 6 minutos, o tempo que o pastor Yalan me deu foi 5, e eu agradeço a você por acompanhar este meu relatório breve, sucinto, passando por cima de muitos dados, que você tenha compreendido. Amém.